Comprei um carro usado da mãe da minha nora, mas o GPS tinha um endereço salvo chamado a residência. Presumi que ela tivesse esquecido de apagá-lo. Curioso, dirigi até lá. A estrada levava a um mirante na montanha. Um senhor idoso estava me esperando. Ele olhou nos meus olhos e disse algo que mudaria a minha vida para sempre. Mas antes de chegarmos a esse momento, preciso dizer quem eu era. Porque a mulher que subiu aquela montanha não é a mesma que desceu. Meu nome é Elda. Tenho 63 anos e, nos últimos 5 anos, tenho sido uma sombra de mim mesma. Não sei exatamente quando parei de viver. Talvez tenha sido no dia em que enterrei meu marido, ou talvez tenha sido mais tarde, quando percebi que a casa permanecia silenciosa mesmo quando eu gritava por dentro. A verdade é que não importa quando começou. O que importa é que chegou a um ponto em que acordar e ir dormir pareciam exatamente a mesma coisa. Vazias, automáticas, sem sentido. Meus dias eram todos iguais. Eu acordava às 6 horas da manhã sem despertador, porque meu corpo já havia esquecido como dormir em paz. Eu prepararia um café só para mim. Tomaria minha xícara na mesma cadeira de sempre, encarando a mesma parede de sempre. Depois veio o café da manhã. Em seguida, a televisão. Programas que não me interessavam, vozes de pessoas que eu não conhecia preenchendo o silêncio que eu tinha medo de encarar. Às vezes, à tarde, eu ia ao supermercado. Comprava as mesmas coisas. Cumprimentava as mesmas pessoas. E voltava para casa. E assim, um dia após o outro, a vida escorregou por entre meus dedos como areia. Meus filhos ligavam aos domingos. Eles sempre perguntavam a mesma coisa: como você está, mãe? E eu sempre respondia da mesma forma: tudo bem, querida. Só estou seguindo em frente. Mas a verdade é que eu não estava progredindo em nada. Estava presa, congelada no tempo, como se minha vida tivesse acabado no dia em que ele foi embora, e eu simplesmente ainda não tivesse me dado conta disso. Às vezes eu me olhava no espelho e não reconhecia a mulher que me encarava. Seus olhos estavam cansados. Sua boca havia esquecido como sorrir de verdade. Aquela mulher era eu, mas ao mesmo tempo, não era. Ela era o que restou de mim depois de tanto tempo apenas existindo. Eu não tinha amigos íntimos. Bem, eu tinha conhecidos, pessoas com quem trocava cumprimentos na rua ou na igreja, mas ninguém que realmente me conhecesse. Não havia ninguém para quem eu pudesse ligar às 3 da manhã e dizer que me sentia perdido. Eu havia parado de cultivar amizades anos atrás. Primeiro, porque cuidar do meu marido doente consumia todo o meu tempo. Depois, porque simplesmente não tinha energia, e então porque me acostumei com a solidão. Eu me tornei especialista nisso. Tanto que começou a me parecer mais confortável do que companhia. Minha nora, Marlene, era uma das poucas pessoas que ainda tentavam se aproximar. Ela me visitava a cada 2 semanas, sempre com uma desculpa. Eu estava passando por perto e pensei em trazer esses biscoitos para você. Ou, eu estava por perto e queria ver como você estava. Eu sabia que ela não estava apenas de passagem. Eu sabia que ela tinha vindo porque estava preocupada comigo. E embora eu nunca tenha lhe dito isso, agradeci em silêncio. Marlene tinha aquela rara habilidade de estar presente sem invadir, de se importar sem julgar. Ela era uma boa menina, melhor do que meu filho merecia, para ser sincera. Foi Marlene quem me falou do carro. Numa tarde de abril, ela apareceu na minha casa com aquele olhar que a gente tem quando tem algo importante para dizer, mas não sabe por onde começar. Estávamos sentados na sala de estar. Preparem-se. E depois de alguns minutos de conversa fiada, ela deu a notícia. Sua mãe, Heloise, havia falecido há 3 semanas. Câncer. Rápido e implacável, como essas coisas costumam ser. Eu mal a conhecia. Nos vimos algumas vezes em reuniões de família, trocamos algumas palavras educadas, mas nada além disso. Ela era uma mulher quieta e elegante, sempre com uma profunda tristeza nos olhos cuja origem eu desconhecia. Marlene me contou que estavam vendendo as coisas da mãe dela, a casa, os móveis, o carro. E que ela pensou em mim quando viu o carro porque sabia que eu precisava de um. O meu morreu há 6 meses e, desde então, dependo de táxis ou peço boleia aos meus filhos, o que detesto. Não gosto de ser um fardo.
Não gosto de precisar de ninguém. Marlene me ofereceu o carro por um preço ridiculamente baixo, $3.000 por um veículo que valia pelo menos $10.000. Era o carro da minha mãe, disse ela. Eu queria que fosse para alguém que cuidasse dele, alguém da família. Aceitei sem pensar muito. Precisava de um carro e o preço era irrecusável. Mas, mais do que isso, acho que aceitei porque era mais fácil dizer sim do que explicar por que não. Assinamos os papéis naquela mesma semana. Marlene me entregou as chaves com um sorriso triste. Mamãe cuidou muito bem dele, disse ela. Espero que lhe seja útil por muito tempo. Assenti com a cabeça. Agradeci e fui para casa com um carro que ainda cheirava ao perfume de uma mulher morta. Nos primeiros dias, usei apenas para o básico, ir ao supermercado, à farmácia e à igreja aos domingos. Era um bom carro, um sedã cinza, confortável e silencioso. Tinha GPS integrado, algo que meu carro antigo nunca teve. No início, não dei muita atenção. Eu não estava indo para nenhum lugar novo que exigisse navegação. Mas numa tarde, enquanto esperava no estacionamento do banco, comecei a mexer nos botões. Curiosidade por puro tédio, nada mais. Liguei o GPS e comecei a explorar as funções. E foi aí que eu vi. Havia um endereço salvo, apenas um. Chamava-se a residência. Pensei que fosse a casa da Heloise, que ela simplesmente tivesse salvo o próprio endereço por algum motivo. Pessoas mais velhas fazem essas coisas. Às vezes, salvamos informações redundantes por precaução. Mas algo parecia estranho. Por que chamá-lo de a residência e não de lar ou a casa? A palavra soava formal, distante, como se não fosse um lugar onde você realmente morava, mas um lugar para onde você ia. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando naquele endereço. Por que estava ali? O que significava? Eu disse a mim mesma que era bobagem, que não importava, que Heloise provavelmente tinha salvo aquilo anos atrás e esquecido de apagar. Mas minha mente não conseguia se desapegar, porque, no fundo, acho que eu precisava de um mistério. Algo para quebrar a monotonia. Algo que me fizesse sentir curiosa novamente. E aquele endereço, tão simples e tão estranho ao mesmo tempo, era exatamente isso. No dia seguinte, me vi procurando o endereço na internet. Copiei as coordenadas do GPS e colei no mapa. O local apareceu no meio do nada, numa estrada de montanha a 2 horas da cidade. Sem edifícios visíveis por perto. Sem referências claras. Apenas um ponto no mapa rodeado de verde. Talvez um mirante panorâmico, ou um lugar abandonado. Não fazia sentido. Por que Heloise teria um endereço assim salvo? O que havia lá que merecesse um nome tão específico? Passaram-se 3 dias. 3 dias em que não consegui pensar em mais nada. Eu me pegava encarando as chaves do carro, imaginando-me dirigindo até o topo daquela montanha, pensando no que encontraria no fim da estrada. Eu me senti ridícula. Uma mulher de 63 anos obcecada com um endereço no GPS. Mas, ao mesmo tempo, senti algo que não sentia há anos. Algo próximo à excitação, à expectativa, como se houvesse um segredo à minha espera. E só eu tinha a chave para descobri-lo. Na manhã do 4º dia, tomei uma decisão. Eu ia embora. Eu não tinha nada a perder. Ninguém estava me esperando em casa. Eu não tinha planos. Não tinha motivo para ficar. E talvez, só talvez, aquele lugar tivesse as respostas. Ou talvez não tivesse nada. Mas, de qualquer forma, eu precisava saber. Eu precisava levar essa curiosidade até o fim. Porque, se não o fizesse, sabia que me arrependeria. E eu já tinha arrependimentos suficientes na vida para adicionar mais um à lista que carregava em silêncio. Saí cedo naquela manhã, antes que pudesse mudar de ideia, antes que a razão me convencesse de que era uma loucura. Vesti roupas confortáveis. Enchi uma garrafa de água. Peguei as chaves e saí de casa sem olhar para trás. O GPS já estava ligado. O endereço à residência piscava na tela como um convite ou como um aviso. Eu não tinha certeza de qual dos dois. As primeiras ruas me pareceram familiares. Passei por lugares que conhecia.
A padaria onde comprava pão aos sábados. O parque onde costumava passear com meu marido. A escola onde meus filhos estudaram décadas atrás. Mas, à medida que me afastava do centro da cidade, tudo começou a parecer estranho. As casas ficaram mais dispersas. Os prédios desapareceram. As árvores se multiplicaram. E de repente, me vi numa rodovia que nunca tinha visto antes. O GPS me guiou com aquela voz robótica e calma. Continue por 3 quilômetros. Vire à direita. Siga por esta estrada. Obedeci sem pensar. Minhas mãos no volante, meus olhos na estrada. Minha mente num limbo entre o medo e a curiosidade. Eu não sabia o que esperava encontrar. Uma parte de mim pensava que chegaria a uma casa vazia ou a um lugar abandonado, sem história alguma. Mas outra parte, a parte que me manteve acordado por 3 noites, sabia que havia algo mais. A estrada começou a subir. Curvas acentuadas, árvores tão altas que bloqueavam o sol. O ar ficou mais fresco, mais puro. Eu conseguia sentir o cheiro de pinheiros e terra úmida. Fazia anos que eu não saía da cidade assim, anos que eu não me aventurava além do meu pequeno círculo de segurança. E lá estava eu, subindo uma montanha para chegar a um endereço que uma mulher falecida havia deixado salvo em seu GPS. Se alguém me dissesse há uma semana que eu estaria fazendo isso, eu teria rido ou pensado que estava ficando louco. Passou-se 1 hora, depois outra. A estrada tornou-se mais estreita, mais solitária. Não havia outros carros, nem casas, apenas a estrada serpenteando entre as árvores e o som do motor preenchendo o silêncio. Comecei a duvidar, a me perguntar se deveria voltar atrás, mas algo dentro de mim dizia para continuar, que eu já tinha chegado tão longe, que voltar atrás seria pior do que prosseguir. Você chegou ao seu destino. A voz do GPS me assustou. Olhei para cima e vi que a estrada terminava em uma pequena clareira de terra. Havia espaço para estacionar 3 ou 4 carros, mas o lugar estava completamente vazio. De um lado, um caminho de pedra levava ao que parecia ser um mirante. Ao longe, eu conseguia ver uma grade de madeira e, além dela, o céu aberto. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fiquei sentada no carro por um momento, respirando fundo, tentando acalmar os nervos que de repente me invadiram. O que eu estava fazendo ali? O que eu esperava encontrar? Mas agora não havia mais volta. Eu tinha dirigido por 2 horas para chegar até ali. Não podia ir embora sem ao menos ver o que havia lá. Abri a porta e saí. O ar frio da montanha atingiu meu rosto. Apertei o suéter ao redor do corpo e caminhei em direção à trilha. Meus passos rangiam sobre as pedras soltas. O vento movia os galhos das árvores, criando um sussurro constante. À medida que me aproximava do mirante, a paisagem se abria diante de mim. Montanhas que se estendiam até onde a vista alcançava. Vales profundos cobertos de verde, um céu tão vasto que me fazia sentir pequeno e insignificante. Mas não foi a paisagem que me deixou sem fôlego. Foi o homem parado junto à grade, um senhor de idade. Ele devia ter quase 80 anos. Estava de costas para mim, olhando para o horizonte. Ele vestia um suéter marrom surrado e calças escuras. Seu cabelo era completamente branco. E havia algo na maneira como ele estava parado, tão imóvel, tão paciente, que me fez pensar que ele estava esperando há muito tempo. Dei mais um passo, depois outro. Meus pés pareciam se mover por conta própria. E quando eu estava a poucos metros de distância, ele se virou como se tivesse pressentido minha presença. Nossos olhares se cruzaram e, naquele instante, eu soube que não era coincidência. Eu sabia que aquele homem sabia exatamente quem eu era, ou pelo menos sabia porque eu estava ali. Você veio, disse ele. Sua voz era suave, rouca pela idade, mas repleta de emoção contida. Eu paralisei. Não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. Apenas fiquei olhando para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Ele deu um passo em minha direção. Seus olhos estavam marejados. Pensei que ninguém veria. Pensei que a mensagem se perderia. Mas você veio. Não entendo, finalmente consegui dizer. Minha voz saiu fraca e trêmula. Quem é você?
Por que está aqui? Que mensagem? O velho sorriu, um sorriso triste que carregava décadas de dor. O carro que você está dirigindo, disse ele. Pertencia a Heloíse. Assenti lentamente. Sim, era da mãe da minha nora. Ela faleceu há um mês. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras lhe causassem dor física. Eu sei, murmurou. Eu soube no momento em que ela parou de vir. Minha mente estava a mil, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Você a conhecia, eu disse. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ele assentiu com a cabeça. Eu a conheci a vida toda, desde que éramos crianças. E a amei todos os dias daqueles anos. Mesmo quando ela não estava aqui, mesmo quando pensei que nunca mais a veria. Havia algo na maneira como ele disse aquilo que partiu meu coração. Eu podia sentir o peso daquelas palavras. A dor de uma vida inteira passada à espera. Por que ela deixou o endereço no GPS? Perguntei. O velho voltou-se para o horizonte. Porque Heloíse sabia que alguém o encontraria. Alguém curioso. Alguém que não conseguia deixar um mistério sem solução. Ela me disse uma vez que, se algo lhe acontecesse, deixaria uma pista. Para que eu soubesse que ela nunca se esqueceu de mim. Para que alguém viesse me dizer que ela pensou em mim até o fim. Senti um nó na garganta. Eu não o conhecia. Não conhecia sua história. Mas conseguia sentir a enormidade do que estava ouvindo. Este homem estava esperando ali, aguardando um sinal, esperando que alguém seguisse o rastro deixado por Heloíse. E eu era essa pessoa. Eu havia seguido minha curiosidade até este lugar, e agora estava diante de um amor que sobrevivera a décadas de separação. Qual é o seu nome? Perguntei suavemente. Ele olhou para mim com aqueles olhos cansados, mas vibrantes. Moisés, disse ele. Meu nome é Moisés. E você deve ser alguém especial para ter seguido esse caminho. Poucas pessoas o fariam. Balancei a cabeça negativamente. Não sou especial. Sou apenas uma velha entediada que não tinha nada melhor para fazer. Ele sorriu novamente. É o que todos nós dizemos quando fazemos algo corajoso. Mas a verdade é que vir até aqui exigiu coragem. Mais do que você imagina. Ficamos em silêncio por um instante. Ambos olhando para o horizonte. Dois estranhos unidos pelo último desejo de uma mulher que se foi. Eu não sabia o que dizer. Não sabia como processar tudo aquilo. Mas senti que algo estava mudando dentro de mim. Algo que estivera adormecido por anos estava começando a despertar. E tudo começou com um simples endereço em um GPS, com um mistério que eu não conseguia ignorar, com uma curiosidade que me trouxe até aqui. Diga-me, eu disse. Quero saber quem Heloíse significava para você. Quero entender por que este lugar era tão importante. Moisés respirou fundo e, com a voz trêmula entre a lembrança e a dor, começou a falar. E eu, uma mulher que havia parado de ouvir histórias anos atrás, fiquei ali parada, ouvindo cada palavra, sentindo cada emoção, vivendo cada momento de um amor que nunca morreu. Conheci Heloíse quando tínhamos 8 anos, começou Moisés. Sua voz suavizou enquanto falava, como se cada palavra fosse um tesouro guardado por muito tempo. Éramos vizinhos. Nossas casas ficavam uma ao lado da outra em uma cidadezinha a 2 horas daqui. Ela era a garota mais linda que eu já tinha visto. Tinha longos cabelos escuros, sempre trançados. E aqueles olhos, meu Deus, aqueles olhos podiam ver direto na sua alma. Ele fez uma pausa por um instante, perdido na lembrança. Eu não disse nada. Apenas esperei. O vento agitava seus cabelos brancos, e ele parecia estar vendo algo que eu não conseguia ver, algo que existia apenas em sua memória. Éramos inseparáveis, continuou ele. Brincávamos juntos todos os dias. Crescemos juntos e, quando completamos 16 anos, eu soube que a amava. Não como uma criança ama, mas como um homem ama uma mulher. Completamente, sem reservas, sem dúvidas. E ela? Perguntei baixinho. Ela te amava. Moisés assentiu com um sorriso que era pura dor e pura alegria ao mesmo tempo. Sim, ela me disse exatamente neste lugar. Tínhamos 17 anos.
Eu a trouxe aqui na minha velha motocicleta. Subimos a montanha ao pôr do sol e, quando chegamos a este mirante, ela pegou minha mão e disse que queria passar o resto da vida comigo. Que não importa o que acontecesse, sempre seríamos nós. E o que aconteceu depois? Perguntei, embora já soubesse que a resposta seria dolorosa. Moisés cerrou os dentes. Nossas famílias passaram por dificuldades. Minha família era pobre, muito pobre. Eu trabalhava nos campos com meu pai. Mal tínhamos o que comer. A família de Heloíse era diferente. O pai dela era dono de terras. Eles tinham dinheiro. Eles tinham um nome. E quando ficamos noivos em segredo, quando a pedi em casamento, tudo desmoronou. Ele se afastou da grade e caminhou alguns passos. Eu o segui em silêncio. O pai dela descobriu, continuou ele. Não sei como, mas ele sabia. E ele veio à minha casa uma noite. Disse ao meu pai que, se eu continuasse a ver Heloíse, ele tomaria o terreno que alugávamos. Iria nos deixar na rua. Meu pai implorou para que eu a deixasse. Ele me disse que eu não podia arruinar toda a família por um romance juvenil, que haveria outras mulheres. Que com o tempo eu esqueceria. Mas você não se esqueceu dela, eu disse. Moisés riu sem humor. Como eu poderia? Tentei ficar longe. Parei de procurá-la. Parei de ir aos lugares onde sabia que ela estaria, mas a dor era insuportável. E ela também estava sofrendo. Descobri mais tarde que ela chorava todas as noites, que parou de comer, que o pai dela teve que levá-la ao médico porque ela estava doente de tristeza. 3 meses depois, Heloíse veio me procurar. Ela me encontrou trabalhando no campo. Ela me disse que não aguentava mais, que morreria se não ficássemos juntos. E eu, Deus me perdoe, eu fui fraco. Eu a amava demais para deixá-la ir. Então, começamos a nos encontrar às escondidas. Aqui, neste lugar, era o nosso refúgio, o nosso mundo à parte. Subíamos a montanha sempre que podíamos, às vezes só por 1 hora. Às vezes ficávamos até o amanhecer, e naquele mirante, éramos livres. Éramos só nós. Quanto tempo isso durou? Perguntei. Moisés olhou para o céu. 2 anos, 2 anos roubados, 2 anos de mentiras, esconderijos e medo constante. Mas também foram os 2 anos mais felizes da minha vida porque eu a tinha, mesmo que fosse em segredo, mesmo que fosse apenas neste lugar. Eu a tinha, e isso bastava. Mas isso não durou para sempre, eu disse baixinho. Ele balançou a cabeça. Não. Certa tarde, o irmão de Heloíse nos seguiu. Ele nos encontrou aqui e contou ao pai. E desta vez, o pai dela não veio me ameaçar. Ele simplesmente levou Heloíse embora. Mandou-a morar com uma tia e um tio em outra cidade. Levaram-na de mim da noite para o dia. Sem despedidas, sem explicações. Um dia ela estava aqui, e no dia seguinte, tinha ido embora. Senti meu coração apertar. Você não conseguiu contatá-la. Moisés enxugou os olhos com o dorso da mão. Eu tentei. Escrevi cartas. Todas foram devolvidas sem serem abertas. Fui até a cidade onde ela estava. O tio dela me expulsou com um rifle. Disseram-me que se eu me aproximasse dela novamente, me colocariam na cadeia. Que inventariam alguma coisa se fosse preciso, que eu tinha que esquecê-la e seguir em frente com a minha vida. Mas você continuou vindo aqui, eu disse, olhando ao redor do mirante vazio. Moisés assentiu com a cabeça. Toda semana, durante 40 anos. Eu vim aqui todo domingo. A princípio, vim porque esperava que ela voltasse, porque pensei que ela encontraria um jeito de retornar para mim. Mas os meses se passaram, depois os anos, e ela nunca mais voltou. Descobri que ela havia se casado, que tinha filhos, que havia construído uma vida sem mim. Você já se casou? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu não consegui. Tentei namorar outras mulheres. Minha família me pressionou. Meus amigos me disseram que eu era um tolo. Que eu estava desperdiçando minha vida esperando por alguém que nunca voltaria. E eles tinham razão. Eu fui um tolo. Mas eu não consegui evitar,
porque toda vez que eu tentava beijar outra mulher, eu via o rosto de Heloíse. Toda vez que eu tentava amar outra pessoa, meu coração me lembrava que já pertencia a alguém. Então, você continuou vindo aqui, eu disse. Moisés sorriu tristemente. Sim, a esperança se transformou em um ritual. Eu não vinha mais esperando vê-la. Vim porque este era o único lugar onde ainda podia senti-la por perto, onde as lembranças eram tão fortes que eu quase conseguia ouvir sua risada. Eu quase conseguia sentir sua mão na minha. Este lugar se tornou minha igreja, minha confissão, meu refúgio. Ficamos em silêncio. Eu não sabia o que dizer diante de tanta dor, de uma vida inteira dedicada a um amor impossível. Moisés voltou para a balaustrada e olhou para o vale. Há 6 meses, disse ele, algo extraordinário aconteceu. Eu estava aqui numa manhã de domingo, como sempre, e ouvi um carro vindo pela rua. Não dei muita importância. Às vezes, alguns caminhantes passam por ali, mas quando o carro estacionou e a porta se abriu, eu a vi. Era ela, Heloíse. Depois de 40 anos, ela estava ali parada, olhando para mim, e eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia respirar. Ela chegou, sussurrei. Moisés assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela caminhou em minha direção. Ela não era mais a garota de 17 anos que eu amava. Ela era uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e rugas. Mas seus olhos continuavam os mesmos. E quando ela falou comigo, foi como se nenhum dia tivesse passado. Moisés, disse ela, perdoe-me por demorar tanto. Perdoe-me por não ter sido mais corajosa. Eu a abracei. Eu a abracei como sonhava em fazer há 40 anos. E nós choramos. Nós duas choramos como crianças. Todas as palavras não ditas, todas as vidas que não vivemos juntos. Todo o tempo perdido, tudo veio à tona naquele abraço. Ela me disse que nunca deixou de me amar, que pensava em mim todos os dias da sua vida, que o casamento dela tinha sido arranjado, que ela tinha sido uma boa esposa e uma boa mãe, mas que o coração dela nunca pertenceu ao marido. Sempre foi meu. Por que ela voltou depois de tanto tempo? Perguntei. Moisés respirou fundo. Porque ela estava doente, com câncer. Os médicos deram a ela 6 meses de vida. E ela decidiu que não podia morrer sem me ver uma última vez, sem me dizer que sempre me amou, sem se despedir neste lugar onde tudo começou. Depois disso, passamos a vir aqui todas as semanas, continuou Moisés, com a voz embargada. Todos os domingos, como fazíamos quando éramos jovens. Ela vinha dirigindo da cidade. Eu dirigia até aqui na minha velha caminhonete e nos encontrávamos aqui em casa. Conversamos durante horas sobre tudo o que tínhamos vivido separadamente. Sobre os filhos que ela teve. Sobre os empregos que tive. Sobre os sonhos que nunca se realizaram. Sobre a vida que deveria ter sido nossa. Ele sentou-se no chão perto da grade. Eu o segui, sentando-me ao seu lado. O vento soprava suavemente e o sol começou a se pôr no horizonte. Não tínhamos muito tempo, disse Moses. Sabíamos disso. A cada semana que passava, ela ficava mais fraca, mais pálida. O câncer a estava consumindo. Mas ela nunca faltou. Nenhum domingo sequer. Mesmo quando mal conseguia andar, mesmo quando a dor era terrível, ela vinha porque esses momentos eram tudo o que tínhamos. Perguntei a ela se se arrependia da sua vida, de ter casado com outro homem, de não ter lutado mais por nós. Ela olhou para mim com aqueles olhos cansados e disse que não. Que amava seus filhos, que havia encontrado um propósito em ser mãe. Mas se ela pudesse voltar atrás, se pudesse escolher novamente, ela me escolheria sem hesitar. E isso, de alguma forma estranha, me trouxe paz, saber que eu não era o único que carregava esse amor todos esses anos. A última vez que nos vimos foi há 2 meses, continuou Moses. Ela estava muito doente. Mal conseguia respirar. Eu disse a ela para não vir mais, para ficar em casa e descansar. Mas ela insistiu. Ela me disse que precisava me ver uma última vez, que precisava se despedir aqui, no lugar onde tudo começou. Então ela chegou. Sua filha, Marlene, a trouxe de carro. Ela a ajudou a sair e nos deixou a sós por 1 hora. Marlene sabia? Perguntei, surpresa.
Moisés assentiu com a cabeça. Heloísa contou tudo para ela. Contou nossa história. Disse que eu tinha sido o amor da vida dela. Marlene chorou quando descobriu. Ela chorou por sua mãe, por mim, por todo o tempo que perdemos. Mas ela entendeu, e foi generosa o suficiente para nos dar aquele último momento juntos. Nós nos sentamos bem aqui, disse Moisés, apontando para o lugar exato onde estávamos. Heloísa apoiou a cabeça no meu ombro. Eu a abracei e ficamos assim em silêncio, observando o pôr do sol. Não precisávamos de palavras. Já tínhamos conversado o suficiente durante aqueles 6 meses. Já tínhamos dito tudo. Só queríamos estar juntos, sentir a presença um do outro, guardar aquele momento na memória porque sabíamos que seria o último. Quando o sol se pôs completamente, ela levantou a cabeça. Olhou-me nos olhos. E disse-me algo que jamais esquecerei. Moisés, disse ela, estou indo embora, mas quero que você saiba que estes últimos meses foram o maior presente da minha vida. Você me deu mais amor em 6 meses do que eu recebi em 40 anos. E mesmo que não pudéssemos ter a vida que sonhávamos, tínhamos isto. Tínhamos este lugar. Tínhamos estes momentos. E isso basta. Eu disse a ela que a amava. Que a amaria até meu último suspiro. Que quando eu morresse, minha alma viria procurá-la, e finalmente estaríamos juntos, e ninguém jamais poderia nos separar. Ela sorriu, aquele sorriso triste que sempre tinha. E me deu um beijo longo e profundo, um beijo que tinha gosto de despedida e de promessa ao mesmo tempo. Então ela me disse algo estranho. Disse que havia deixado uma pista, um sinal de que alguém acabaria vindo, alguém que encontraria o endereço salvo em seu GPS. E essa pessoa me traria uma mensagem. Na época, eu não entendi. Não achei que fosse importante. Pensei apenas que era a dor falando, que a medicação a estava confundindo. Mas eu entrei no jogo. Disse a ela que esperaria, que estaria aqui todos os domingos como sempre, esperando. Marlene voltou para buscá-la e a ajudou a caminhar até o carro. Heloísa se virou uma última vez. Olhou para mim e ergueu a mão em despedida. Eu também criei os meus. E foi assim que nos despedimos. Sem gritos, sem drama. Apenas 2 pessoas que se amaram a vida toda, finalmente se separando. Ela morreu 3 semanas depois. Moisés enxugou as lágrimas. Eu não fui ao funeral. Não fui convidado e não teria ido mesmo se tivesse sido. Eu não queria vê-la num caixão. Não queria que minha última lembrança dela fosse essa. Preferi me lembrar dela aqui, viva, sorrindo, com a cabeça no meu ombro, assistindo ao pôr do sol. Mas continuei vindo todos os domingos porque havia prometido a ela que estaria aqui, e porque de alguma forma eu sentia que ela ainda me visitava, que seu espírito estava neste lugar, no vento, nas árvores, no silêncio. E então hoje, quando vi aquele carro cinza vindo pela estrada, o carro que eu conhecia tão bem, eu soube que era o sinal. Eu soube que você era a pessoa que Heloísa havia mencionado. Ele olhou-me diretamente nos olhos. E você veio. Não sei quem você é. Não sei por que decidiu seguir até aquele endereço, mas você veio. E isso significa que Heloísa cumpriu sua promessa. Ela deixou um rastro para que alguém me encontrasse. Para que alguém me dissesse que ela pensou em mim até o fim. Assim eu saberia que não estava louca por ter esperado aqui todos esses anos. Que o que sentíamos era real. Que o nosso amor importava. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não sabia o que dizer. A história de Moisés e Heloísa foi devastadora. Foi bela e trágica ao mesmo tempo, e eu havia sido o mensageiro sem saber. Segui minha curiosidade até este lugar e encontrei um amor que sobreviveu a décadas de separação. Um amor que nem a distância, nem o tempo, nem a morte puderam destruir. Ela te amava, eu disse finalmente, minha voz quase um sussurro. Ela te amou até o fim e queria que você soubesse. Moisés assentiu com a cabeça. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez desde que o conheci, vi paz em seu rosto. Obrigado, disse ele. Obrigado por virem. Obrigado por ouvirem. Obrigado por me deixarem contar esta história. Carreguei-a sozinho por tanto tempo que às vezes pensei que ia enlouquecer. Estávamos sentados ali enquanto a noite começava a cair.
Dois estranhos que já não eram mais estranhos. Unidos pelo último desejo de uma mulher que amou com toda a sua alma. Refleti sobre minha própria vida, minha própria solidão, os 5 anos que desperdicei apenas existindo. E percebi que Heloíse não havia deixado apenas uma mensagem para Moisés, mas também para mim. Ela me mostrou que o amor verdadeiro existe, que vale a pena correr riscos, que vale a pena sentir, que uma vida sem amor não é realmente viver e que nunca é tarde demais. Heloíse tinha 62 anos quando voltou para encontrar Moisés. 62 anos e com apenas alguns meses de vida. Mas ela conseguiu. Ela teve a coragem de seguir seu coração pela última vez. E aqueles 6 meses foram suficientes. Foram tudo. Moisés, eu disse baixinho. Ele olhou para mim. Obrigada por compartilhar sua história comigo. Você me ensinou algo que eu havia esquecido, algo que eu havia enterrado junto com meu marido. Você me lembrou que ainda estou vivo, que ainda posso sentir, que ainda posso escolher viver de verdade em vez de apenas existir. Ele sorriu. Então Heloíse deixou uma mensagem para você também. Não só para mim, mas para você também. Naquela noite, voltei para casa dirigindo em completo silêncio. Não liguei o rádio. Não queria que nenhum ruído interrompesse os pensamentos que fervilhavam na minha cabeça. A história de Moisés e Heloísa despertou algo profundo dentro de mim, algo que eu pensava estar morto. Cheguei em casa depois da meia-noite. Entrei, tranquei a porta e, pela primeira vez em 5 anos, a solidão não me pareceu confortável. Parecia errado. Parecia uma escolha que eu vinha fazendo sem perceber. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada encarando o teto, pensando em Heloíse, em como ela havia vivido por 40 anos com um amor escondido em seu coração. Como ela tinha sido uma boa esposa e uma boa mãe, mas nunca completa. E pensei em Moisés, em como ele esperou a vida inteira, em como escolheu a solidão em vez de amar alguém que não fosse ela. E eu me perguntava o que era pior, viver pela metade como Heloísa ou não viver de jeito nenhum como Moisés. Mas aí pensei naqueles últimos 6 meses que eles passaram juntos. Em como Heloísa encontrou coragem para voltar, para encontrá-lo, para lhe contar a verdade antes de morrer. E percebi que essa tinha sido a sua redenção, a sua maneira de fechar o ciclo, de não deixar este mundo com esse amor aprisionado dentro dela. Ela tinha sido corajosa, mais corajosa do que eu tinha sido em anos. Na manhã seguinte, acordei diferente. Não conseguia explicar exatamente o que havia mudado, mas algo em mim havia se transformado. Preparei o café como de costume, mas em vez de ficar sentada na cadeira olhando para a parede, fui até o pátio. Não fazia isso há meses. O jardim estava abandonado, as plantas meio mortas, mas o sol brilhava, os pássaros cantavam e o ar fresco enchia meus pulmões de uma forma que me fazia sentir vivo. Passei o dia limpando, arrancando ervas daninhas e regando as plantas que ainda podiam ser salvas. Trabalhei até minhas costas doerem e minhas mãos ficarem sujas de terra. Mas a sensação era boa. Eu me sentia útil. Eu me sentia presente. Quando terminei, sentei-me no degrau da frente e observei meu trabalho. Não era grande coisa, apenas um jardim parcialmente recuperado, mas era alguma coisa. Era um começo. No domingo seguinte, fiz algo que não havia planejado. Peguei as chaves do carro e dirigi de volta para a montanha. Não sei por que fiz isso. Talvez porque sentisse que a história não tinha terminado. Ou talvez porque quisesse ver Moisés novamente para ter certeza de que ele estava bem. Quando cheguei ao mirante, ele estava lá, no mesmo lugar, como se nunca tivesse se movido. Você voltou, disse ele ao me ver. Ele não pareceu surpreso. Apenas satisfeito. Caminhei até ele e fiquei ao seu lado. Sim, eu disse. Voltei. Não tinha certeza do porquê, mas senti que devia. Moisés assentiu com a cabeça, olhando para o horizonte. Às vezes, lugares nos chamam, ou pessoas, ou histórias que ainda não foram totalmente contadas. Ficamos em silêncio por um tempo. Era um silêncio confortável, o tipo de silêncio que você pode compartilhar com alguém sem sentir a necessidade de preenchê-lo com palavras desnecessárias. Por fim, perguntei-lhe se vinha todos os domingos. Ele disse que sim, que vinha todos os domingos há 40 anos e que não ia parar agora. Este é o meu lugar, disse ele.
Meu santuário, o único pedaço de terra onde me sinto em paz. Posso ir com você? Perguntei. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas. Não sei de onde vieram, mas no momento em que as disse, soube que eram certas. Moisés olhou para mim, surpreso. Você gostaria de fazer isso? Perguntou ele. Assenti com a cabeça. Acho que sim. Acho que este lugar também é bom para mim. Ele me lembra que a vida é mais do que apenas deixar os dias passarem. Ele me lembra que eu ainda posso sentir algo. Moisés sorriu. Então venha. Venha todos os domingos, se quiser. Eu preciso de companhia. Estou sozinho aqui há muito tempo. Seria bom compartilhar este lugar com alguém. E assim começou. Todo domingo eu dirigia por 2 horas até o mirante. Moisés já estaria lá à espera. No início, ficamos apenas sentados em silêncio, a contemplar a paisagem, a respirar o ar puro da montanha. Mas, aos poucos, começamos a conversar. Ele me contou mais sobre sua vida, sobre os empregos que teve, as coisas que viu, os lugares por onde viajou tentando esquecer Heloíse, mas sem nunca conseguir. Ele me contou sobre sua família, sobre seus pais que morreram sem entender por que o filho nunca se casou, sobre seus irmãos que desistiram de insistir depois de anos de rejeição. Ele me contou que morava sozinho em uma casinha perto da cidade. Que sua vida era simples, tranquila, solitária, mas não infeliz. Comecei a me abrir também. Contei a ele sobre meu marido, sobre como eu o amei, mas não da mesma forma apaixonada que ele amou Heloíse. Meu casamento tinha sido bom, estável, confortável, mas nunca teve aquela faísca, aquele fogo avassalador e transformador. Eu lhe disse que às vezes me sentia culpada por isso, por não ter amado o suficiente, por ter deixado meu marido morrer sem saber que meu coração sempre esteve um pouco adormecido. Moisés ouviu sem julgar. Nem todos os amores são como o meu e o de Heloísa, disse ele. E isso não os torna menos válidos. O amor se manifesta de muitas formas. E o fato de você ter estado presente para o seu marido, de ter cuidado dele, de ter lhe proporcionado uma vida tranquila, isso também é amor. Nem todos precisamos da tempestade. Às vezes, a calmaria basta. Suas palavras me trouxeram uma paz que eu nem sabia que precisava. Eu carregava essa culpa há anos. Essa sensação de não ter sido suficiente, de não ter me sentido suficiente. Mas Moisés tinha razão. Eu amei à minha maneira. E tudo bem. Eu não precisava ser como Heloísa para que meu amor valesse alguma coisa. Eu fui eu mesma, e isso bastava. As semanas se passaram. Os domingos se tornaram a parte da semana que eu mais esperava. Não eram mais apenas mais um dia. Eram o dia em que me senti viva novamente. O dia em que eu tinha algo para esperar com ansiedade. Algo que me tirou de casa e me lembrou que existe um mundo lá fora. Um mundo lindo. Um mundo que vale a pena conhecer. Comecei a notar mudanças em mim. Pequenas, a princípio. Comecei a me arrumar mais. Não só aos domingos, mas todos os dias. Vestia roupas de que gostava em vez da primeira coisa que encontrava. Arrumava o cabelo. Passava um pouco de maquiagem. Não por vaidade, mas porque eu estava começando a me importar novamente com a minha aparência. Eu estava começando a me importar comigo mesma novamente. Também comecei a sair mais. Passei a ir à feira de produtores aos sábados em vez de fazer uma grande e tediosa compra no supermercado. Eu caminhava pelo parque. Sentava-me nos bancos e observava as pessoas passarem. Aceitei o convite de um vizinho para tomar um café, algo que já havia recusado dezenas de vezes. E descobri que não era tão terrível assim. Que conversar com alguém, rir, compartilhar histórias, era bom, era necessário. Meus filhos notaram a mudança. Meu filho me ligou numa terça-feira à noite. Mãe, disse ele, sua voz está diferente, mais feliz. Eu disse a ele que estava bem. Que tinha começado a sair mais. Que tinha conhecido um amigo. Eu não lhe contei quem era Moisés. Não lhe contei a história. Ainda não. Isso era algo privado, algo para mim, algo que eu não estava pronto para compartilhar. Mas eu disse a ele que me sentia melhor.
Que finalmente estava começando a viver de novo. E era a verdade. Depois de 5 anos apenas existindo, eu finalmente estava vivendo. E tudo começou com um endereço em um GPS. Com um mistério que eu não conseguia ignorar, com uma história de amor que me ensinou que nunca é tarde demais para sentir. Que nunca é tarde demais para escolher a vida em vez da sobrevivência. Que nunca é tarde demais para abrir seu coração novamente. 3 meses haviam se passado desde aquele primeiro domingo no Mirante. 3 meses de conversas cada vez mais profundas. 3 meses de silêncios compartilhados que disseram mais do que 1000 palavras. 3 meses em que Moisés e eu nos tornamos algo mais do que 2 estranhos unidos pela história de outra pessoa. Tornamo-nos amigos, confidentes, companheiros em meio a 2 solidões que duraram tempo demais. Certo domingo, cheguei ao Mirante e Moisés não estava em seu lugar de costume, junto à grade. Eu o encontrei sentado em uma pedra à beira do caminho. Ele parecia cansado, mais velho que o normal. Aproximei-me, preocupada. Você está bem? Perguntei. Ele ergueu os olhos e sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Estou bem, Elda. Só um pouco cansado. Os anos pesam mais em alguns dias do que em outros. Sentei-me ao lado dele. Pela primeira vez, notei o quanto ele havia envelhecido, as rugas profundas ao redor dos olhos, as mãos trêmulas, o jeito como respirava, como se fosse um esforço. Este homem esperara a vida inteira. Viera a este lugar durante 40 anos. E agora que finalmente se despedira de Heloíse, parecia que seu corpo decidirá que podia descansar. Sabe, disse Moisés após um longo silêncio, quando Heloísa morreu, pensei que também partiria em breve. Pensei que sem ela, sem a esperança de vê-la novamente, eu não teria motivos para continuar. Mas então você chegou, e eu percebi que talvez houvesse outro motivo. Talvez Heloíse tenha me enviado alguém não apenas para me transmitir sua mensagem, mas para me ensinar que a vida continua. Que ainda existe beleza em estar vivo, mesmo na nossa idade, mesmo depois de tudo. Suas palavras me tocaram profundamente. Eu havia pensado a mesma coisa. Que depois do meu marido, não me restava nada. Que minha vida já estava escrita, e tudo o que restava era esperar o fim. Mas esses 3 meses me mostraram o contrário. Eles me ensinaram que sempre há espaço para novas histórias, novas conexões, novos começos, não importa a nossa idade. Moisés olhou para mim com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Elda, disse ele, posso te confessar uma coisa? Assenti com a cabeça. Claro, qualquer coisa. Ele respirou fundo. Tenho aproveitado esses domingos mais do que consigo expressar. Ao chegar, este lugar parece diferente. Não é mais apenas o santuário de um amor perdido. É também um lugar de esperança, do presente, da vida. E percebi que aguardo ansiosamente os domingos não apenas por hábito, mas porque sei que você estará aqui. Senti algo se mexer no meu peito, algo que não senti há anos, talvez nunca. Era diferente do que eu sentia pelo meu marido. Não era o conforto do amor familiar. Era algo mais intenso, mais presente, mais real. Eu também gosto muito dos domingos, disse em voz baixa. Na verdade, são a única coisa que me anima durante toda a semana. Os dias restantes são apenas o tempo passando até que eu possa voltar aqui, até que eu possa te ver novamente. Nos entreolhamos por um longo momento, e naquele silêncio, compreendi algo que me assustou e me excitou ao mesmo tempo. Eu estava me apaixonando aos 63 anos por um homem que tinha quase 80. Um homem que havia amado outra mulher a vida inteira. Um homem que provavelmente nunca poderia me amar da mesma forma que amou Heloíse. Mas mesmo sabendo de tudo isso, meu coração decidiu sentir novamente. Naquele dia, eu não disse nada. Não confessei o que estava acontecendo dentro de mim. Eu estava com medo. Medo de arruinar o que tínhamos. Medo de que ele não sentisse o mesmo. Medo de parecer ridícula. Uma velha apaixonada como uma adolescente. Mas o sentimento não desapareceu. Pelo contrário, cresceu. Ficou mais forte a cada domingo. Em cada conversa, cada vez que nossas mãos se roçavam por acidente, eu sentia uma corrente elétrica percorrer minha pele. Um mês depois, Moisés chegou ao mirante com algo nas mãos, uma pequena caixa de madeira entalhada. Ele sentou-se ao meu lado e me entregou.
Isto era da Heloíse, disse ele. Ela me deu da última vez que nos vimos. Ela me disse para guardar até sentir que era o momento certo. E acho que esse momento é agora. Abri a caixa com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta cuidadosamente dobrada. O papel era velho, a tinta um pouco desbotada, mas a caligrafia era clara, elegante, a caligrafia de uma mulher que sabia que estava escrevendo suas últimas palavras. Moisés assentiu com a cabeça. Leia. É para você também. Desdobrei a carta e comecei a ler. Meu querido Moisés, se você está lendo isto, é porque eu parti. E também porque alguém seguiu a pista que deixei. Alguém curioso, alguém corajoso, alguém que precisava te encontrar tanto quanto você precisava ser encontrado. Não sei quem será essa pessoa, mas sei que ela virá porque o universo é generoso com os corações solitários quando eles finalmente estão prontos para se abrir. Quero que saiba que estes últimos meses com você foram o maior presente da minha vida. Você me deu paz. Você me deu um desfecho. Você me deu a chance de te amar abertamente uma última vez. E embora eu esteja partindo, parto feliz porque sei que te amei bem, e porque sei que você me amou ainda mais. Mas agora preciso que você me prometa uma coisa. Preciso que você viva. Viva de verdade. Não apenas exista me esperando naquele mirante. Preciso que você abra seu coração para a possibilidade de ser feliz. Você não precisa me amar menos para amar outra pessoa. O coração não funciona assim. O amor não se esgota. Ele se multiplica. E você tem tanto amor para dar que seria um crime deixá-lo morrer sem ser compartilhado. Para a pessoa que está lendo isto com Moisés, obrigado. Obrigado por seguir sua curiosidade. Obrigado por ouvir a história dele. Obrigado por lhe fazer companhia. Eu sei que você não me conhecia. Sei que isso pode parecer estranho, mas acredito que o universo colocou você no caminho dele por algum motivo. Talvez ele precisasse da sua amizade. Ou talvez você precisasse da história dele. Ou talvez, só talvez, vocês precisem um do outro de maneiras que ainda não compreendem. Não tenha medo de sentir. Não tenha medo de viver. Eu desperdicei 40 anos sendo covarde. 40 anos em que eu poderia ter lutado com mais garra. Em que eu poderia ter sido mais corajoso. Não cometa o mesmo erro que eu. Se você quer dizer algo, diga. Se você quer fazer algo, faça. Porque o tempo é cruel e implacável, e os arrependimentos pesam mais do que qualquer erro. Com carinho, Heloíse. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando terminei de ler. Olhei para Moisés e vi que ele também estava chorando. Ficamos assim por muito tempo. Duas pessoas quebradas, duas pessoas solitárias, duas pessoas que encontraram conforto na dor uma da outra. E agora tínhamos a bênção de uma mulher morta para ousar sentir algo mais. Elda, disse Moisés com a voz rouca. Há algo que preciso lhe contar. Balancei a cabeça negativamente. Não, deixe-me falar primeiro, porque se eu não disser agora, nunca mais direi. E Heloíse tem razão. Não quero mais arrependimentos. Peguei em sua mão. A mão velha e enrugada de um homem que esperara a vida inteira. Eu me apaixonei por você. Não da mesma forma que você amou Heloíse. Aquilo era fogo, paixão, uma tempestade. Isto é diferente. É mais suave, mais calmo, mas não menos real. Não menos importante. Moisés apertou minha mão. Eu também, disse ele. Pensei que nunca mais conseguiria amar ninguém depois dela. Pensei que meu coração estivesse sepultado com Heloíse, mas você provou que eu estava enganada. Você me ensinou que o coração pode amar mais de uma vez, de maneiras diferentes, e que está tudo bem, que não é uma traição, que é apenas a vida. A vida seguindo seu curso natural. Nos aproximamos um do outro. E ali, no mesmo lugar onde Heloíse e Moisés haviam se amado 40 anos antes, nos beijamos. Não foi um beijo desesperado. Não foi paixão avassaladora. Foi ternura. Foi compreensivo. Foram duas almas cansadas encontrando refúgio uma na outra. Foi perfeito. Quando nos separamos, ambos estávamos sorrindo, sorrisos tímidos, como adolescentes vivenciando seu primeiro amor.
Porque, de certa forma, era exatamente isso que éramos. Duas pessoas mais velhas vivendo algo novo, algo que nunca tinham experimentado dessa forma, algo que valeu a pena cada ano de espera, cada ano de solidão, cada ano de dor. O que fazemos agora? Perguntei. Moisés olhou para o horizonte. O horizonte que ele contemplara por 40 anos, esperando por algo que finalmente chegará. Nós vivemos, disse-lhe simplesmente. Vivemos o tempo que nos resta sem medo, sem culpa. Simplesmente vivemos. E foi exatamente isso que fizemos. Os meses seguintes foram como um sonho do qual eu não queria acordar. Moisés e eu continuávamos a nos ver todos os domingos no mirante. Mas agora também nos víamos durante a semana. Ele vinha à cidade e passávamos as tardes juntos. Tomávamos café no meu terraço. Caminhávamos no parque. Íamos ao cinema como dois jovens no primeiro encontro. E cada momento parecia precioso. Cada momento parecia roubado do tempo que tínhamos desperdiçado sozinhos. Na primeira vez que Moisés veio à minha casa, ele ficou parado na porta, olhando tudo com curiosidade. É um lugar aconchegante, disse ele. Tem a sua cara. Quente, calmo, cheio de vida escondida à espera de se revelar. Preparei o café e nos sentamos na sala de estar. Conversamos por horas sobre tudo e sobre nada. Sobre nossas vidas passadas, sobre nossos medos, sobre nossas esperanças para o tempo que nos restava. Contei-lhe mais sobre meu marido, sobre como ele tinha sido um homem bom, mas distante, sobre como nosso casamento tinha sido mais uma parceria do que um romance. Nós cuidávamos um do outro, eu lhe disse. Criamos nossos filhos, construímos uma vida estável, mas nunca houve aquela faísca, aquela conexão profunda. E durante anos, achei que isso era normal. Que era assim que o casamento funcionava. Mas agora percebo que estava me acomodando. Moisés ouviu sem julgar. Não acho que você estivesse se acomodando, disse ele. Acho que você estava fazendo o melhor que podia com o que tinha. Nem todos recebem o mesmo tipo de amor. E nem todos nós sabemos que algo diferente existe até que o experimentemos. Você foi uma boa esposa, uma boa mãe. Isso conta. Isso importa. E agora você está tendo uma segunda chance. Poucas pessoas têm essa sorte. Ele tinha razão. Poucas pessoas da nossa idade têm uma segunda chance no amor. A maioria se resigna. Acomodam-se na solidão ou em casamentos fadados ao fracasso. Mas nós tínhamos encontrado algo diferente, algo inesperado, e não íamos desperdiçar um segundo sequer. Comecei a apresentá-lo aos meus vizinhos, inicialmente com certo constrangimento. Eu não sabia como explicar quem ele era. Meu namorado soava ridículo aos 63 anos. Meu amigo soava informal demais para o que sentíamos. No fim, eu simplesmente dizia, este é Moisés. E deixava que eles tirassem suas próprias conclusões. A maioria sorriu com cumplicidade. Alguns ficaram surpresos, mas ninguém julgou. Ou, se julgaram, eu não liguei. Certa tarde, Marlene apareceu de surpresa. Ela bateu na porta justamente quando Moses e eu estávamos no pátio. Abri a porta e ela ficou surpresa ao ver um desconhecido em minha casa. Marlene, eu disse, tem alguém que eu quero que você conheça. Saímos para o pátio. Moisés se levantou. E quando Marlene o viu, sua expressão mudou. Primeiro confusão, depois reconhecimento, depois lágrimas. Você é Moisés, disse ela, com a voz embargada. O Moisés da minha mãe? Ele assentiu. Sou eu. E você deve ser Marlene. Sua mãe falou muito sobre você. Ela me disse que você era uma boa filha, que cuidou dela até o fim. Marlene levou as mãos à boca. Não acredito que vocês estão juntos. Minha mãe, ela queria isso. Ela planejou tudo isso. Nós três nos sentamos e eu contei toda a história para eles. Como eu tinha encontrado o endereço no GPS, como eu tinha subido a montanha, como eu conheci Moisés e ouvi a história dele. Como começamos a nos ver todos os domingos e como acabamos nos apaixonando. Marlene chorou enquanto ouvia. Quando terminei, ela se levantou e abraçou Moses. Obrigada, disse ela. Obrigada por fazerem minha mãe feliz em seus últimos meses.
Obrigada por amá-la como ela merecia e obrigada por permitirem que Elda fizesse parte disso. Minha mãe teria ficado tão feliz em saber que vocês se encontraram. Que a história dela teve esse final. Moisés também chorava. Sua mãe foi o amor da minha vida, disse ele. Mas Elda é minha segunda chance, e vou honrar as duas amando-a muito. Depois daquela tarde, Marlene se tornou nossa maior aliada. Ela nos convidou para jantar com ela e meu filho. No início, meu filho ficou confuso, até mesmo desconfortável. Mãe, ele me disse em particular. Você tem certeza disso? Você está feliz? Olhei nos olhos dele. Mais feliz do que estive em anos, querido. Moisés me faz sentir viva novamente. Ele me lembra que ainda há tempo para experimentar coisas novas, para sentir coisas que eu pensei que nunca mais sentiria. Meu filho respirou fundo. Então, fico feliz por você, mãe. Você merece ser feliz, e se ele te faz feliz, então ele tem a minha bênção. Aquelas palavras significaram mais do que ele poderia imaginar. Eu não precisava da permissão dele, mas precisava saber que ele entendia, que me apoiava, que não me julgava por escolher viver novamente em vez de ficar presa ao passado. Os domingos no Mirante se tornaram sagrados. Não íamos mais apenas para recordar. Íamos para criar novas memórias. Nós levávamos comida. Ficávamos horas conversando, planejando pequenas viagens que queríamos fazer, lugares que queríamos visitar, coisas que queríamos experimentar juntos. Não tínhamos 20 anos. Não tínhamos a energia da juventude. Mas tínhamos algo melhor. Tivemos a sabedoria de saber que o tempo era precioso, que cada momento contava. Certa noite, enquanto assistíamos ao pôr do sol do nosso lugar favorito, Moisés pegou minha mão. Elda, disse ele, estive pensando em algo. Quero que você venha morar comigo, ou eu vou morar com você. Não quero mais desperdiçar dias. Quero acordar ao seu lado. Quero tomar café com você todas as manhãs. Quero compartilhar minha vida com você pelo tempo que nos resta. Meu coração acelerou. Era uma proposta assustadora, morar juntos na nossa idade, com nossos hábitos arraigados e nossas peculiaridades. Mas também era emocionante. Era a promessa de não estar mais sozinho, de ter companhia constante, de construir algo juntos no tempo que nos restava. Sim, respondi sem pensar muito. Sim, quero. Quero acordar ao seu lado. Quero compartilhar minha vida com você. Decidimos que ele se mudaria para minha casa. Era maior, mais confortável e ficava na cidade onde eu tinha todas as minhas coisas, meus médicos, meus lugares de costume. Moisés não se importava com isso. Ele havia vivido sozinho por décadas. Qualquer lugar seria melhor se eu estivesse lá. Começamos a fazer planos, imaginando como seria a nossa vida juntos. E cada plano me enchia de uma empolgação que eu não sentia há anos. Meus filhos reagiram de maneiras diferentes. Meu filho mais velho ficou feliz por mim. Minha filha mais nova se mostrou cética. Mãe, disse ela ao telefone, você mal conhece. E se ele se mostrar diferente quando vocês morarem juntos? E se não der certo? Eu disse a ela que era um risco que eu estava disposto a correr. Que eu havia passado 5 anos sem arriscar nada. 5 anos em uma zona de conforto que mais parecia uma prisão. E prefiro tentar e falhar do que ficar me perguntando o que poderia ter sido. A mudança foi simples. Moisés não tinha muitas coisas. Algumas caixas de roupas, alguns livros, fotografias antigas e uma caixa especial que guardava todas as cartas que Heloísa lhe escrevera quando eram jovens. Aquelas que sua família devolveu sem abrir, mas que ele havia guardado por anos. Ele me perguntou se me incomodava o fato de ele tê-los trazido. Se me deixava desconfortável que ele guardasse aquelas lembranças. Não me incomoda, respondi sinceramente. Heloísa foi uma parte importante da sua vida. Não vou pedir que você apague isso. Não estou competindo com a memória dela. Sou grato a ela porque o amor dela por você e o seu amor por ela me trouxeram até aqui. Eles me ensinaram que o amor verdadeiro existe e me deram a oportunidade de vivenciá-lo. Moisés me abraçou forte. Não sei o que fiz para merecer você, disse ele. Mas obrigado. Obrigado por entender.
Obrigado por não ter medo de um passado que eu não posso mudar. E a primeira noite em que Moisés dormiu na minha casa foi estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Jantamos juntos. Assistimos à televisão. E quando chegou a hora de dormir, houve um momento constrangedor. Não tínhamos conversado sobre dormir juntos, sobre dividir a cama. Estávamos mais velhos. Nossos corpos não eram mais os mesmos. Nossas expectativas eram diferentes. Mas quando apagamos as luzes e nos deitamos na cama, ele simplesmente pegou minha mão. E adormecemos assim, de mãos dadas, como duas crianças com medo do escuro. E foi perfeito porque não precisávamos de mais nada. Só precisávamos saber que não estávamos sozinhos, que havia alguém ali, alguém que nos entendia, alguém que nos aceitava com nossas feridas e cicatrizes. Acordei no meio da noite e fiquei observando dormir, sua respiração tranquila, seu rosto sereno. E senti uma gratidão tão profunda que quase doía. Gratidão por ter seguido aquele endereço no GPS. Gratidão por ter tido curiosidade e coragem suficientes. Gratidão por Heloísa e seu último presente, e gratidão por este homem que dorme ao meu lado. Esse homem que me ensinou que nunca é tarde demais para viver de novo. Viver com Moisés acabou sendo mais fácil do que eu imaginava. Nos acostumamos um com o outro com uma facilidade surpreendente. Ele acordava cedo e preparava o café. Eu preparava o café da manhã. Passávamos as manhãs lendo o jornal juntos no pátio. As tardes que dedicávamos a passear pelo bairro ou simplesmente a ficar em casa desfrutando da companhia um do outro. E as noites que passávamos conversando até o sono nos vencer. Nem tudo era perfeito. Tínhamos nossas diferenças. Ele era mais organizado do que eu. Eu era mais impulsiva do que ele. Às vezes, discutíamos sobre coisas bobas, como dobrar as toalhas ou qual temperatura ajustar o ar-condicionado. Mas até mesmo essas discussões tinham algo de belo, porque significavam que estávamos construindo uma vida juntos. Que estávamos aprendendo a ceder, a negociar, a encontrar um meio-termo. Certa manhã, 2 meses depois de se mudar, Moisés acordou tossindo. A princípio, não dei muita importância. Era apenas uma tosse, provavelmente um resfriado. Mas os dias passaram e a tosse não melhorou. Pelo contrário, piorou. Ele se cansava com facilidade. Perdeu o apetite. E uma noite, enquanto dormíamos, ouviu com dificuldade para respirar. Isso me assustou. Na manhã seguinte, eu o obriguei a ir ao médico. Os exames duraram 2 semanas. 2 semanas de incerteza, de medo silencioso, de noites sem dormir, imaginando o pior. Moisés tentou manter a calma, agir como se nada estivesse errado. Mas eu vi o medo em seus olhos. Percebi como ele olhava para as coisas com mais atenção, como se as estivesse memorizando, preparando-se para se despedir. Quando os resultados finalmente chegaram, o médico nos deu a notícia com uma delicadeza que só aumentou a dor. Câncer de pulmão em estágio avançado. Provavelmente estava se desenvolvendo há anos sem apresentar sintomas. O tratamento poderia lhe dar mais alguns meses, talvez 1 ano, mas era agressivo. E, dada a sua idade, seu corpo poderia não suportar a quimioterapia. Ele teve que decidir, qualidade de vida ou quantidade de tempo. Saímos do escritório em silêncio, entramos no carro e ficamos sentados lá sem dizer nada. Finalmente, Moisés falou. Não vou fazer o tratamento, disse ele. Não vou passar meus últimos meses me sentindo pior do que já me sinto. Quero viver, viver de verdade, pelo tempo que me resta. Eu queria discutir. Queria convencê-lo a lutar, a tentar qualquer coisa que pudesse lhe dar mais tempo. Mas quando olhei nos olhos dele, eu entendi. Ele havia esperado a vida inteira. Ele havia sofrido 40 anos de solidão. E agora que ele finalmente havia encontrado a paz, não ia desperdiçar seus últimos meses em hospitais e tratamentos dolorosos. Ele ia viver, e eu ia estar ao seu lado. Está bem, eu disse, pegando em sua mão. Faremos do seu jeito. Viveremos cada dia como se fosse um presente, porque é. E quando chegar a hora, estarei com você. Você não estará sozinho. Eu prometo. Moisés apertou minha mão, com lágrimas nos olhos. Obrigado, Elda. Obrigado por entender.
Obrigado por não me obrigar a travar uma batalha que não quero travar. Obrigado simplesmente por estar aqui. Os meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Sabendo que o tempo era limitado, cada momento se tornou precioso. Fizemos tudo o que tínhamos planejado. Fomos à praia, algo que nenhum de nós fazia há anos. Sentamo-nos na areia, observando o oceano por horas, sentindo o sol na pele, ouvindo as ondas, vivendo plenamente. Visitamos cidades vizinhas que nenhum de nós conhecia. Jantamos em restaurantes novos. Experimentamos comidas que nunca tínhamos provado. Compramos sorvete e comemos enquanto caminhávamos pelo parque como crianças. Fomos ao teatro, aos museus, aos concertos. Fizemos tudo o que o corpo de Moisés permitiu. E quando ele estava muito cansado para sair, ficávamos em casa assistindo a filmes, lendo, simplesmente curtindo a companhia um do outro. Todos os domingos, continuávamos a subir até o mirante. Mesmo quando Moisés mal conseguia andar, mesmo quando tinha que parar a cada poucos passos para recuperar o fôlego, ele insistia em ir. Este lugar é sagrado, ele me dizia. Foi aqui que amei Heloíse. Foi aqui que te conheci. Foi aqui que minha vida fez sentido. Quero vir até não poder mais. E assim fizemos. Até o último domingo ele conseguiu subir. Naquele dia, sentados em nosso lugar favorito, Moisés me disse algo que jamais esquecerei. Elda, disse ele, quero que você saiba que estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Sim, eu amei Heloíse com toda a minha alma. E sim, esperei por ela durante décadas. Mas o que eu tenho com você é diferente. É real. É presente. É completo. E eu não trocaria um único dia desse tempo juntos por nada neste mundo. Chorei quando ouvi dizer isso porque me senti da mesma forma. Esses meses com Moisés foram mais significativos do que anos inteiros da minha vida anterior. Ele me ensinou a viver de verdade, a sentir profundamente, a não ter medo do amor só porque ele traz consigo a possibilidade de perda. O amor sempre traz essa possibilidade. Mas vale a pena. Sempre vale a pena. Chegou a um ponto em que Moisés não conseguia mais sair da cama. Seu corpo finalmente não o aguentou mais. Contratei uma enfermeira para vir durante o dia, mas as noites eram minhas. Eu me deitaria ao lado dele. Seguraria sua mão. Conversaria com ele sobre nossas lembranças, sobre as coisas que tínhamos vivido juntos. Eu lia para ele seus livros favoritos. Tocava música suave e ele sorria. Mesmo com dor, ele sorria. Certa noite, Marlene veio nos visitar. Ela trouxe meu filho com ela. Eles se sentaram ao redor da cama de Moisés, e ele lhes contou histórias sobre sua juventude, sobre Heloísa, sobre como conhecera sua falecida sogra. Sobre como ela tinha sido o amor da vida dele, mas eu tinha sido a sua redenção. Meu filho chorou. Ele não sabia que homens com quase 80 anos podiam amar assim, com tanta intensidade, com tanta pureza. Antes de irem embora, meu filho me abraçou. Mãe, disse ele, me desculpe por ter duvidado disso. Me desculpe por não ter entendido desde o início. O que vocês dois têm é especial. É raro, e eu me sinto sortudo por ter presenciado isso. Você me ensinou que nunca é tarde demais para o amor. Que nunca devemos desistir. Essas palavras me trouxeram paz porque significavam que o que Moisés e eu compartilhamos não havia mudado apenas a nós mesmos. Também havia tocado outras pessoas. A última semana foi a mais difícil. Moisés dormiu a maior parte do tempo. Quando estava acordado, mal conseguia falar, mas seus olhos diziam tudo. Quando ele olhou para mim, vi gratidão, amor, paz. E tentei retribuir esse olhar, dizer-lhe sem palavras que tinha valido a pena, que faria tudo de novo, que não me arrependia de nada. Na última noite, deitei-me ao lado dele como sempre. Sussurrei em seu ouvido, eu te amo, Moisés. Obrigada por me ensinar a viver novamente. Obrigada por me mostrar que o amor pode chegar a qualquer momento. Em qualquer idade. Obrigada por me escolher. Ele apertou minha mão fracamente, com o esforço que deve ter lhe custado tudo, murmurou, Elda, minha Elda, até logo. Ele adormeceu com a mão na minha. E em algum momento da madrugada, sua respiração cessou.
Foi tranquilo, pacífico, indolor. Fiquei deitada ao lado dele até o sol nascer, chorando, agradecendo e me despedindo. E quando finalmente me levantei, eu sabia que estava mudada para sempre. Que eu nunca mais voltaria a ser a mulher vazia que eu era antes. Porque Moisés me ensinou algo inestimável. Ele me ensinou que viver vale a pena. Sempre. O funeral foi pequeno, íntimo, apenas com as pessoas que realmente o conheciam. Marlene falou, meu filho falou e eu também falei. Contei a todos como um GPS com um endereço misterioso me levou ao amor da minha vida, como uma mulher morta conspirou do além para unir duas almas solitárias. Como Moisés me salvou sem nem mesmo saber, e como nosso tempo juntos, embora breve, foi suficiente. Foi tudo. Após o funeral, Marlene me deu algo, uma carta. Era de Moisés. Ele havia escrito isso semanas antes de morrer e pediu a ela que me entregasse depois. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. E li suas últimas palavras para mim. Palavras de amor, de gratidão, de esperança. E na última linha, um pedido: continue vivendo, Elda. Não por mim, por você. Porque você merece cada dia de felicidade que encontrar. E porque agora você sabe o quanto eu te amarei para sempre. Os primeiros dias após a morte de Moisés foram os mais sombrios. Eu acordava esperando vê-lo ao meu lado e encontrava a cama vazia. Eu preparava café para dois por hábito e depois me lembrava de que estava sozinha novamente. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. E por um instante, tive medo de voltar àquele vazio em que vivi por 5 anos, aquele lugar onde eu apenas existia sem realmente viver. Mas desta vez algo estava diferente. A dor que eu sentia não era a mesma dor surda e cinzenta que eu havia sentido quando meu marido morreu. Essa dor era aguda, intensa, palpável, e mesmo que doesse, também me lembrava que eu havia amado, que eu havia sentido, que eu havia vivido algo real e profundo. E isso, de alguma forma estranha, me confortou, porque significava que Moisés havia deixado uma marca em mim, uma marca que nunca seria apagada. Marlene vinha me visitar a cada 2 dias. Ela me trazia comida. Sentava-se comigo. Deixava-me chorar sem tentar me consolar com palavras vazias. Ela simplesmente estava lá, e sua presença era suficiente. Um dia ela me trouxe uma caixa. Isso estava entre as coisas da minha mãe, disse ela. Acho que você vai querer ver. Abri a caixa e dentro encontrei um álbum de fotos. Fotos de Heloísa e Moses quando eram jovens no mirante, sorrindo, se abraçando, apaixonados. Chorei ao ver aquelas fotos, mas não foram lágrimas de tristeza. Foram lágrimas de gratidão. Porque aquelas imagens me mostraram algo belo. Mostraram-me que o amor deles tinha sido real, que tinha valido a pena. E mesmo que não pudessem ficar juntos, mesmo que a vida os tivesse separado por décadas, eles acabaram se reencontrando. E aquele final, embora breve, tinha sido suficiente. Tinha sido tudo o que eles precisavam. Na última página do álbum, havia uma foto diferente. Era recente. Heloísa e Moses no mirante, ambos idosos, ambos cansados, mas com os mesmos sorrisos que tinham nas fotos da juventude. Marlene me contou que tirou aquela foto no último dia em que sua mãe viu Moses, no dia em que se despediram. E vê-los assim, juntos pela última vez, partiu meu coração e o curou ao mesmo tempo. Passaram-se semanas. Depois meses. A dor não desapareceu, mas tornou-se mais suportável. Aprendi a conviver com isso, a carregá-lo como parte de mim. E aos poucos fui começando a sair de novo, caminhando no parque, tomando café com os vizinhos, aceitando convites que antes eu teria recusado. Porque me lembrei da carta de Moisés, do seu pedido para que eu continuasse vivendo. E eu não ia decepcioná-lo. Num domingo, 6 meses após a sua morte, peguei as chaves do carro, o mesmo carro que eu havia comprado de Heloíse, o mesmo carro que tinha um endereço misterioso que mudou a minha vida, e dirigi até o mirante. Eu não tinha voltado desde a morte de Moisés. Tinha medo de que fosse doloroso demais. Mas algo me chamava de volta para aquele lugar. Algo me dizia que era hora de retornar. Quando cheguei, o lugar era exatamente como eu me lembrava. O corrimão de madeira, as árvores altas, o horizonte infinito.
Caminhei até o local onde Moisés costumava ficar, onde ele esperou por 40 anos, onde ele me contou sua história, onde nos apaixonamos. E eu fiquei ali parado, sentindo o vento no rosto, ouvindo o silêncio da montanha. Olá, Moisés, eu disse em voz alta. Olá, Heloíse. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por me ensinar que o amor existe, que vale a pena arriscar, que nunca é tarde demais. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu sorria porque sabia que, onde quer que estivessem, finalmente estavam juntos, finalmente livres, finalmente em paz. Sentei-me no chão, exatamente no mesmo lugar onde Moisés e eu havíamos nos sentado tantas vezes. E tirei um caderno da minha bolsa. Eu havia começado a escrever, a documentar nossa história. A história de como um endereço em um GPS me levou ao amor. Como duas pessoas solitárias se encontraram no lugar mais inesperado. Como aprendemos que nunca é tarde demais para viver de novo. Escrevi para mim mesma, para processar as informações, para me lembrar. Mas também escrevi com a esperança de que alguém pudesse ler isso algum dia. Alguém que estava perdido como eu estive. Alguém que precisava saber que sempre há esperança. Passei horas lá naquele dia escrevendo, relembrando, chorando e rindo ao mesmo tempo. E quando o sol começou a se pôr, fechei o caderno. Levantei-me e falei com o horizonte pela última vez. Vou viver, Moisés, como você pediu. Vou viver cada dia que me resta. Por mim, por você, por Heloíse, por todos que não tiveram a chance que nós tivemos. Desci a montanha com o coração mais leve do que estivera em meses. E quando cheguei em casa, em vez de me trancar, saí. Dei uma volta pelo bairro. Cumprimentei as pessoas. Aceitei o convite de um vizinho para jantar. E naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Moisés, adormeci sem aquele peso esmagador no peito. Adormeci com esperança. Os meses seguintes foram transformadores. Entrei para um clube de leitura. Comecei a ter aulas de pintura, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Viajei sozinha pela primeira vez na vida. Fui à cidade onde Heloíse nasceu. Visitei os lugares que ela e Moisés tanto amavam. E em todos os lugares, eu sentia a presença deles. Sentia que eles me guiavam, me encorajavam a continuar. Conheci novas pessoas. Fiz amizades. Mulheres da minha idade que também estavam reaprendendo a viver após perdas. Costumávamos nos reunir às quintas-feiras para tomar chá e compartilhar histórias. E eu contava a história do GPS, do mirante, de Moisés e Heloísa. E todos choraram. Todos me disseram que era a história mais linda que já tinham ouvido, que lhes dava esperança, que os lembrava de que nunca é tarde demais. 1 ano após a morte de Moisés, voltei ao mirante. Desta vez, não fui sozinho. Trouxe a Marlene. Trouxe meus filhos. Trouxe minhas amigas do Clube do Livro. E ali, diante daquele horizonte infinito, li toda a história em voz alta. Tudo o que eu havia escrito, tudo o que eu havia vivido. E quando terminei, todos estavam chorando. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de esperança, de inspiração, de gratidão. Marlene me abraçou forte. Obrigada, Elda, disse ela. Obrigada por amar Moses. Obrigada por honrar a memória da minha mãe. Obrigado por mostrar que o amor não tem idade. Que nunca é tarde demais para recomeçar. Meu filho também me abraçou. Estou orgulhoso de você, mãe, disse ele. Você me ensinou mais nestes últimos 2 anos do que em toda a minha vida. Você me ensinou a ser corajosa, a não ter medo de sentir, a viver de verdade. Essas palavras me encheram de uma alegria profunda porque significavam que minha história não havia apenas me transformado. Ela havia tocado outras pessoas. Ela havia inspirado. Ela havia ensinado. E era exatamente isso que Heloíse queria. Foi por isso que ela deixou aquele endereço no GPS. Não apenas para que Moisés soubesse que ela o amava até o fim, mas para criar uma corrente de amor, de esperança, de transformação. Hoje, tenho 65 anos. Faz 2 anos que comprei aquele carro. 2 anos desde que segui minha curiosidade até o topo de uma montanha. Já se passaram 2 anos desde que conheci Moses.
E mesmo que ele tenha partido, o impacto que ele teve na minha vida continua imenso. Ele me transformou. Ele me salvou. Ele me ensinou a viver. Eu não sou mais a mulher vazia que apenas existia. Agora sou alguém que vive plenamente, que sente profundamente, que não tem medo de correr riscos. Quem sabe que o amor pode chegar a qualquer momento, em qualquer idade, de qualquer forma, e que sempre, sempre vale a pena. Ainda subo ao almirante todos os domingos. É o meu ritual, a minha maneira de honrar Moisés e Heloísa, a minha maneira de me lembrar de que devo continuar vivendo. E toda vez que estou lá em cima olhando para aquele horizonte infinito, eu o sinto comigo, me guiando, me protegendo, me lembrando que a vida é um presente, que cada dia conta, que nunca é tarde demais. E se eu pudesse dar um conselho a qualquer pessoa que esteja lendo isto, a alguém que se sinta perdido, vazio, resignado, eu diria o seguinte: siga a sua curiosidade. Ouse explorar. Ouse sentir. Porque você nunca sabe aonde um simples endereço salvo em um GPS pode te levar. Você nunca sabe que história te espera no fim da estrada. Você nunca sabe quando a vida vai te dar uma segunda chance. E quando essa chance chegar, aproveite-a. Não tenha medo. Não hesite. Não se contente em apenas existir. Viva. Viva plenamente. Viva sem arrependimentos. Porque, no fim das contas, a única coisa que importa é o amor que você deu e o amor que você recebeu. As experiências que você viveu, as pessoas que você tocou e os momentos que você ousou sentir plenamente. Essa foi a minha história. A história de como um endereço misterioso me levou ao amor, me levou a mim mesma, me levou à vida que eu deveria ter vivido desde sempre. E espero que minha história inspire você a encontrar a sua, a seguir seu próprio caminho, a ousar viver plenamente. Porque todos nós merecemos essa oportunidade. Todos nós merecemos amor. Todos nós merecemos nos sentir vivos. Não importa a nossa idade, não importa nosso passado, não importa o que. Nunca é tarde demais. Lembre-se disso. Nunca é tarde demais.